Minhas irmãs e meus irmãos, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Reverendo Frei Miguel Chacachama, pároco dos Remédios e vigário episcopal da Vigararia da Conceição. Reverendos senhores padres, reverendas madres, minhas irmãs e meus irmãos aqui presentes, quero saudar também os irmãos e as irmãs que estão a rezar conosco via Rádio Eclésia e Paróquia Virtual, que por razões óbvias estão em casa ou noutros lugares, não conseguindo ir à igreja ou a um dos cemitérios para, em assembleia com os outros irmãos, rezarem juntos. Portanto, nós saudamos a todos que a esta hora unem-se a nós em oração. Irmãs e irmãos, hoje são 2 de novembro. Algumas agendas litúrgicas ou outros programas de vida doméstica e não só, às vezes chamam-lhe mês dos santos ou então o mês dos nossos irmãos e irmãs que já partiram para a casa do Pai. Outros ainda com uma expressão muito forte, mês dos mortos, não no sentido de distanciamento, mas no sentido de que já não estão conosco e a vitalidade corrente já não caracteriza as nossas relações. Este dia 2 de novembro é, na Igreja Católica, o dia dos fiéis defuntos. Portanto, estamos aqui, a esta hora, rezando a Santa Missa. E é a missa da comemoração, tal como diz a própria expressão litúrgica, de todos os fiéis defuntos. Depois de ontem termos celebrado a glória de alguns seus nomes escritos no calendário e outros reconhecendo as suas virtudes, mesmo não escritos. Minhas irmãs e meus irmãos, o que estamos a fazer, a oração eucarística, é da tradição da Igreja Católica. E é uma tradição muito antiga. A história tradicional da Igreja conta que remonta desde o primeiro século. Portanto, um tal homem, Santo Odilon, abade de Cluny, nos mostérios beneditinos, começou esta prática. Portanto, pensar, refletir, rezar e estar em comunhão com todos os irmãos, mesmo aqueles que já não fazem a relação vital conosco, mas acreditando estarem naqueles dois lugares, ou purgatório ou paraíso, a gozarem a união comum com Deus. Já no primeiro século ainda, e desenvolvendo a tradição rica desta comunhão, no século X, Santa Sé estendeu, universalizou para toda a comunidade cristã católica este piedoso dever para os que ainda peregrinam sobre a terra: rezar com os irmãos celestiais, conosco ainda peregrinos. O que fazemos, salvaguardando a tradição antiga, é professar a nossa fé. Profissão da fé, de que há a ressurreição da carne. Usemos esta expressão tal como as leituras a exemplificaram.
a ressurreição da carne. Pois, irmãs e irmãos, estamos aqui, os que conseguimos nos mover. Estamos aqui no cemitério. E como sabemos, o lugar de túmulos, onde são depositados os corpos, depois daquele dinamismo de relação vital com os outros, com os nossos irmãos, parentes, familiares, amigos, colegas de trabalho, colegas de convívio, etc. A fé cristã nos ensina que a nossa vida não termina neste ou naquele túmulo. Deus, afinal, nos ressuscita, tal como fez com Jesus de Nazaré. Deus nos ressuscita. Talvez haja um outro esforço para interpretarmos e conseguirmos a riqueza e o entendimento desta ressurreição. A nossa dúvida, a nossa inquietação, talvez encontre uma pronta resposta na palavra de Deus, a liturgia da palavra. Para esta celebração deste ano, e em comunhão com a Comissão Litúrgica da Vigararia, escolhemos estes textos que nos foram proclamados. O primeiro do segundo livro dos Macabeus, um livro muito antigo, do Antigo Testamento. Escolhemos o capítulo 12, versículos 43 a 46. Depois, uma atualização, talvez daquela prática antiga para o tempo de Jesus e, por que não, para os nossos tempos. Jesus, no Evangelho de São João, agora capítulo 11, versículos 21 a 27, responde, falando da história da ressurreição do seu amigo Lázaro. E depois, talvez para entendermos um pouco o que acontece sentimentalmente, humanamente, familiarmente, a segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1, e depois os versículos 6 a 10, todos estes três textos podem ser de comum acordo para vivermos a importância e o significado do dia 2 de novembro, agora deste ano de 2022. Pois é, minhas irmãs e meus irmãos, com base nesta certeza bíblica e tradicional, que podemos afirmar que, afinal, com a morte, pois talvez a morte, sem outras intervenções científicas, possamos compreender a morte. Alguém que estava conosco, alguém que convivia conosco, alguém que ria conosco, alguém que trabalhava conosco, alguém que chamávamos pai, mãe, avô, tio. Pois agora já não acontecem estas situações humanas. Afinal, é destino universal de todos nós. Se alguém quisesse perguntar qual é a origem da morte, sem outras intervenções e cogitações, facilmente responder, basta vir ao mundo. E depois acontece esta transformação, esta mudança. De qualquer das formas, com ela a morte, mesmo sendo difícil de entendê-la humanamente, difícil de conviver com ela, mesmo que São Francisco a chame da irmã, com a morte, a vida, minhas irmãs e meus irmãos, não acaba. Dizem-nos os textos, a vida não acaba, mas se transforma. Outra expressão muito química, muito física, se transforma. Já desde a época dos Macabeus, ano 135 a 63 antes de Cristo, esta crença é objeto de ensino na igreja. Esta crença de que com a morte a vida não tem fim.
Com a morte, a vida não acaba. Esta crença é objeto de ensinamento na Igreja Católica. As pessoas que morrem não terminam neste buraco. Hão de ressuscitar, diz assim uma outra passagem. Nos anos 90, dando eu, como seminarista, catequese aqui na vizinha paróquia da Nazaré, nos períodos da Páscoa, nós, os catequistas, preparávamos a lição da morte e ressurreição. Quaresma, Páscoa. E então, o menino da catequese, catecúmeno, sem ainda o sacramento de batismo, ouviu dizer: aqueles irmãos e irmãs, nossos parentes, nossos familiares que já morreram, hão de ressuscitar. O menino perguntou uma vez ao catequista Antônio: catequista, aquela gente toda que já morreu, quando ressuscitar, ainda haverá lugar para eles aqui em casa ou em outro lugar? Pois, uma pergunta do catecúmeno. Catecúmeno quer dizer, está a fazer a preparação depois dos 7 anos para receber o sacramento do batismo. Ainda não fez a história da salvação, ainda não comunga, ainda não pede oração para outros fins, o catecúmeno. O que é que o catequista Antônio deveria responder ao menino catecúmeno sobre o regresso, passa a expressão, ou o ressurgimento daqueles irmãos e irmãs que já morreram, que já partiram? Minhas irmãs e meus irmãos, esta pergunta séria da catequese, esta aconteceu nos anos 90, quantas vezes acontece nos nossos ambientes. Esta pergunta do catecúmeno provoca ainda hoje outras interrogações, outras dúvidas, outras preocupações. E como são perguntas e são de pessoas sérias, com inteligência, com liberdade, com vontade, com consciência, pois procuram resposta. E elas são sempre várias respostas sobre o enigma da morte. Quando vamos, muito antes de consolar, ainda já desde o ambiente familiar, quantas vezes interrogamos: por que morreu agora? Não poderia ser depois? Por que aconteceu na nossa família ou na nossa comunidade? Por quê? Ou acidente, ou doença, ou outra ação positiva contra a vida da pessoa, acabando-a. É o que acontece. E tudo isso provoca, não só para os intelectuais, mas para todos nós, pois porque é uma relação doméstica que vai acabar, perguntas e respostas. Os afetos e recordações familiares se unem à fé e à esperança cristã. Os afetos, as recordações familiares. Hoje parece ser o único dia que tomamos um semblante de recordação, e se aparecesse alguém para avaliar esta recordação, sem outra explicação, ia dar conta por quê. Pois os que estamos aqui, mesmo cristãos católicos ou não, pois este é um verdadeiro sentimento. É disse o texto bíblico, dever e piedoso pensamento, não só vir ao cemitério, não só ir à igreja onde estão sepultados os corpos, mas reatualizar a esperança antiga de que nossos irmãos e nossas irmãs não desapareceram da nossa mente nem da nossa relação. Afinal, o que é que aconteceu com eles e o que é que nos une hoje com eles e qual é a nossa atitude, nós que viemos ao cemitério, que vamos à igreja onde está o túmulo, qual é a nossa atitude?
Podemos responder rapidamente, como disse no princípio. Viemos rezar. Uns com preocupações muito sérias e dão o sentido de que ainda estamos em relação com eles. Mesmo me tenha recordado de que aqui foi sepultado. Isto tudo, aqueles sentimentos e aqueles religiosos que até agora são salvaguardados, nos obrigam, desculpar a expressão, a pararmos, a refletir, a pensar. Pois neste parar e pensar não vem o corpo que já foi. Nisto de parar e pensar, não vai aparecer o corpo do pai, da mãe, do avô, do filho, da filha. A esperança cristã nos ensina, e até agora certificada em vários documentos, de que no dia 2 de novembro, fiéis defuntos, ou quando estamos diante do corpo para as exéquias, nós estamos a celebrar a vida e não a morte. Atenção a esta transformação que criou alguma dificuldade para o nosso catecúmeno. São Cipriano e outros padres da igreja já ensinaram, e o ensinamento deles continua ainda em vigor hoje, que o dia dos fiéis defuntos, outros lhe chamam dia dos finados, outros dia dos mortos, não é dia de tristeza, nem dia de choro, nem dia de preto, no sentido de luto. É dia de fé, é dia de esperança, é dia do acreditar, renovar a fé que a igreja nos ensinou, firmar a fé que até hoje a oração cotidiana costuma renovar. E então, Cristo ressuscitado, disse Paulo, é a única e a melhor resposta às várias interrogações nossas sobre a morte. Jesus Cristo ressuscitado. A doutrina dele não começa no terceiro dia ou termina com a sua subida, a ascensão. A doutrina da ressurreição começa com o amor de Deus que desceu sobre nós. O amor de Deus desceu sobre nós, personificou-se na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, encarnou, viveu, estabeleceu várias relações com pessoas em estados diferentes, pois este homem, nosso Senhor Jesus Cristo, e sobretudo com a sua real transformação, responde às nossas perguntas sobre morte. Foi a resposta dada pelo próprio Jesus antes de realizar a ressurreição do seu amigo Lázaro. João capítulo 11, versículo 25. Acreditas, disse Jesus a alguém que lhe foi informar do desaparecimento físico do seu amigo. Acreditas? Sim, acredito. Pois, outra lição a continuar a desenvolver. Acreditas? Talvez sim, por isso é que eu vou rezar. Acreditas? Sim, por isso é que eu comungo. Acreditas? Sim, porque sou da católica. Acreditas? Sim, sou das igrejas. Basta esta resposta? Não. É preciso reatualizá-la todos os dias, tal como disse Jesus. Se acreditas, atenção, o que vai acontecer como consequência, não ainda tua, primariamente falando, mas de Deus que chama a vida. Minhas irmãs e meus irmãos, em Cristo, vós sois minhas irmãs e meus irmãos em Cristo. Somos cristãos, seguimos Jesus Cristo. O contrário, não nos chamariam os outros de sermos cristãos. E por que viemos aqui?
Porque acordamos, ultrapassando todas as dificuldades, e viemos para este lugar? Porque o cemitério é considerado lugar santo? Para responder a algumas invasões de consciência e de prática, é fácil dizer: atenção, este lugar é santo, este lugar merece a sua dignidade, este lugar move com todos aqueles, independentemente de terem sido parentes ou não dos que lá foram depositados, move todos, administrações, instituições privadas, organizações, famílias, etc. O que estamos a ver, mesmo agora durante a celebração, pode representar isso. Por que esse cuidado todo? Até viemos com flores, até viemos com um balde de água, até viemos com outro instrumento. Mas para fazer o quê? Que se sairmos agora para a cidade, talvez não aconteça esta preocupação de higiene ou de sanidade para os nossos lugares. E são até os lugares de convivência de vivos e não de mortos. Por que viemos aqui? E por que esta preocupação toda, desde as autoridades até as famílias domésticas, relativamente ao lugar onde estão túmulos e lá foram depositados corpos dos nossos entes queridos? Minhas irmãs e meus irmãos, tem lugar na mente das pessoas a ideia da esperança. Fica difícil traduzir em fotografia isto que a Igreja Católica apresenta como dado fundamental diante da morte. As pessoas têm a ideia da esperança. E conclui-se sempre, para os cristãos, a esperança igual à vida eterna. Vida eterna quer dizer sem fim. Pois nossos dias, sobretudo aqueles dias de vida cotidiana, de peregrinação terrena, são uma longa gestação, afinal, para a ressurreição. Voltemos outra vez à causa e origem da morte. Basta nascer. Os cristãos usamos com muita simplicidade uma linguagem sintetizada: vida eterna, só de duas expressões vocabularmente falando. Se quisermos ser administradores, se quisermos ser economistas, talvez vida eterna seria uma construção de todos os dias. Vida eterna, construção de todos os dias. Então, se é construção de todos os dias, quer dizer, os viventes lutam contra tudo aquilo que é morte e anula a vida. Pois aqui começa o outro trabalho enorme dos que ainda peregrinamos a terra. Lutar contra a morte. Talvez não seja só esta de ontem, com o pai ou com a mãe. A morte. Lutar contra tudo aquilo que anula a vida. Anula a vida. Atenção, os ingleses falariam de cancelar. Cancelar a pessoa. Cancelar a sua dignidade. Cancelar a sua liberdade, etc. Fazer desaparecer. Pronto, usemos a expressão doméstica. E quantas vezes desaparecemos antes do fim da respiração? Quantas vezes desaparecemos? Não porque a correta relação já não acontece entre os membros da família, mas afinal estamos desaparecidos. Pois, minhas irmãs e meus irmãos, vida eterna é tornar digna a vida humana.
é tornar digna a vida presente. Tornar digna a vida presente. O contrário, não estaríamos aqui. Talvez procuraríamos outras práticas para as recordações ou para a contínua comunhão entre os que estão junto de Deus e nós aqui embaixo na terra. Pois tornar digna e humana a vida presente, para que seja verdadeiramente a vida que Deus quer. Ele deu e Ele costuma tirar. Portanto, celebrar a missa no dia dos fiéis defuntos, tu, irmã e irmão, todos nós acreditamos termos vindo dele. Viemos dele, não do ocaso. E, portanto, a luta é fazer com que a esperança não dê lugar à ignorância. É fazer com que a vigilância não seja passiva. É o que dizemos sempre diante do morto. O que fazer agora, quando ela bater à minha porta? O que fazer agora? Ao catecúmeno, talvez poderíamos avançar já depois de 3 anos de catecumenado, explicando-lhe como se processa esta transformação. Nas leituras de hoje, ouvimos um critério justo, aquele do juízo de Deus. E afinal, é um Deus acolhedor. Afinal, o que é que acontece? São João capítulo 5, versículos 28, segundo Paulo a Coríntios 5, 10, dizem-nos estes textos que, e mesmo o evangelho que lemos, o que é que vai acontecer no juízo? Olha, o juízo começa agora. Enquanto vivemos, temos de nos esforçar à prática do bem. Hoje, a prática do bem. Agora sim podemos continuar a explicar ao catecúmeno. Como é que é esta transformação? Pois, minha irmã e meu irmão, viva agora esta gestação da ressurreição praticando o bem. Praticando o bem. Os que morreram e viveram conosco praticando o bem, não temos dúvidas de que estão ao lado de Deus. Por isso, neste dia, a nossa oração de união é porque eles lá junto de Deus intercedem por nós. Pois, prática do bem. O bem, afinal, nunca morre. O bem não morre. Não. E se não morre, voltamos à esperança. Ele continuará a praticar o bem. Então, sejamos todos homens e mulheres de boa vontade, homens e mulheres de boa vontade, não só homens e mulheres das igrejas, homens e mulheres de boa vontade, porque vivendo com os outros, irmãos e irmãs, vivem corretamente, vivem bem. Esta é a garantia da alegria no dia da celebração deste evento ou deste dado, fiéis defuntos. Minhas irmãs e meus irmãos, rezemos uns pelos outros. Rezemos uns pelos outros. Rezemos por todos que já nos precederam. Vamos usar a expressão doméstica. Rezemos por todos que já morreram, já não estão no nosso convívio físico. E afinal, muitos deles ou muitos delas, vítimas do nosso mal, quer dizer, morreram porque nós fizemos o mal. Vítimas. Se não é de fome, é de vingança. Se não é de vingança, é do ódio. Se não é do ódio, é de instrumento positivo na matança. E tudo isso, se calhar, os outros psicólogos e antropólogos usariam a expressão por causa da nossa violência, que convive até com a saudade. Por intercessão de Maria, peçamos a Deus
que devolva a todos nós a esperança de vida digna e melhor. E que este nosso mundo, atenção, este nosso mundo, seja de contínua relação com Deus. Este nosso mundo seja de contínua relação com Deus. Assim seja.